Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui novamente nessa noite, né, para compartilhar uma palavra com você, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sou o pastor Celso, da Igreja Semear Montreal, aqui em Monte Carmelo, e você é o nosso convidado nesse momento para assistir, para poder receber essa palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra desta noite, nós vamos lê-la, né, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 1 a seguir. E assim nos fala a palavra de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Oh, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha nessa noite, Senhor Deus, falar, que o Senhor venha nessa noite, Senhor Deus, se fazer ouvir, na autoridade do nome de Jesus, que eu seja simplesmente instrumento nesta hora, Pai, para glorificar o Teu nome, e para que essa palavra, Senhor Deus, tenha o destino, Senhor Deus, a qual apraz ao coração do Senhor. No nome santo do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Oh, glória a Deus. Irmãos, o que é o pecado, né? Às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? O que é pecado? Eu quero dizer para você nessa noite que o pecado, né, é tudo que separa você de Deus. A incredulidade, né, desviou o ser humano do verdadeiro Deus para um Deus falso, né? Um Deus de si mesmo. Muitas pessoas, né, se distanciaram de Deus, se afastaram de Deus, e esse afastamento, né, ele gera um grande abismo, né, entre o homem e Deus. E o pecado, ele é essa separação. O primeiro pecado consiste em querer ser igual a Deus e ir além do que Ele permitiu, desobedecendo a sua vontade, né? Isso aconteceu com Lúcifer, quando ele era ainda um anjo de luz, né, lá no céu, e ele quis ser igual a Deus, ele quis ser talvez até maior do que Deus, e essa situação, né, fez com que ele fosse expulso do céu, que ele fosse jogado aqui na terra, né, juntamente com um terço dos seus anjos, né. Existem três forças, irmãos, que lutam para nos fazer pecar. Existe a carne, que é a nossa tendência pecaminosa para falhar, né. Existe o mundo, que são as circunstâncias que nos levam ao pecado, e tem também o diabo, irmãos, que é a influência maligna do inimigo, né, das nossas almas. E se eu pudesse perguntar nessa noite, quem é pecador? Quem é pecador? E lá em Romanos 3:23, a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano, irmãos, embora criado para a perfeição, né, com o pecado ele deixa a sua capacidade e o poder de escolher entre o bem e o mal, né, por si só. É como fala Romanos 3:10, né, como está escrito, não há justo nenhum sequer. O seu livre-arbítrio natural, né, e entra em contradição, né, interior na busca da realização do seu eu. Ninguém pode dizer que não é pecador, sabe, irmãos? Lá em 1 João 1:10 fala, se dissermos que não pecamos, né, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E talvez eu pudesse também nessa noite perguntar, né, da onde que vem o pecado? E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21, à frente a palavra de Deus fala, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Oh, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso.
Irmãos, por causa do pecado, a criatura de Deus ela não consegue refletir a imagem do seu Criador. Porque o pecado corrompeu o centro da sua natureza e destruiu, irmãos, a sua capacidade de ser bom e de ser obediente. Quando o homem desobedeceu a Deus ali no Jardim do Éden, quando a mulher, né, influenciada malignamente pela serpente que era o próprio Satanás, né, o homem ele perde a sua capacidade de ser bom e de ser obediente. É por isso que o mal passa a acompanhar a sua vida, né, agindo de maneira pecaminosa constantemente. Cada pessoa peca, irmão, de acordo com as suas fraquezas e desejos carnais. Então nós devemos saber que ninguém ao ser tentado pode dizer, né, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Isso aí está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o 15. O pecado ele começa dentro de nós. O pecado ele é comparado a uma gestação. O pecado ele vai sendo gerado, ele vai sendo criado dentro de nós. E depois de um certo tempo, ou ele vai ser concebido, né, ou ele vai acontecer, ou você vai conseguir vencer. O fato de você ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. O que acontece com as pessoas que pecam, né? É uma outra pergunta também que muitas vezes a gente faz, né? O que acontece quando eu peco? E lá em Romanos 6, 23 fala que o pecado ele tem um preço, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Antes de haver o pecado, né? O homem e a mulher eles tinham sido criados para viver eternamente. Eles poderiam até comer da árvore da vida, mas eles preferiram comer da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. E por isso eles foram condenados, com dor, com sofrimento e com a morte. A mais dolorosa consequência, né, do pecado é a morte, irmãos. A culpa, a fuga, a irresponsabilidade, né, a fraqueza ante a tentação, né, são em decorrência do deslocamento da fonte de amor e sabedoria que é Deus. O deslocamento da presença de Deus na sua vida, onde muitas vezes gera um abismo entre você e Deus. E a morte, irmãos, como consequência do pecado, ela se manifesta de muitas maneiras. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E o pecado ele tem roubado a vida das pessoas, né? Fazendo com que elas vivam infelizes, né? O pecado traz vícios, o pecado traz enfermidades que matam o corpo, né? Que matam a alma, que destrói as famílias, que destrói os sonhos das pessoas. E, na verdade, o homem que peca, né? O homem que se afasta de Deus, ele cria, né, no seu coração, ele cria na sua mente, né, um medo, né, da reação ou das consequências do pecado. O homem sabe muitas vezes que pecou, ele tem consciência do seu erro, mas muitas vezes ele não consegue fugir do pecado. E essa morte, né, a consequência do pecado é a morte espiritual, principalmente, né, a pior delas, porque quando o homem peca, ele se afasta de Deus, e se afastando de Deus, né, ele gera essa morte espiritual. Ele não tem mais comunhão com Deus, ele não tem mais contato com Deus, ele não está mais ligado a Deus, e aí a sua mente fica cauterizada, né? Ele começa a ceder às tentações, a ceder às suas fraquezas, a ceder aos seus desejos, né? E aí há essa separação, há o deslocamento da fonte de amor e sabedoria que é Deus, da presença das pessoas. Mas se nós
todos somos pecadores, né? Não tendo como fugir do pecado, por que vem dentro de nós e nós corremos o risco, né, de morrer no pecado? Então nós precisamos de uma solução, porque se esse pecado vem de dentro de nós, né, se nós somos a fonte geradora muitas vezes do pecado, nós precisamos de uma solução. Nós precisamos de algo, irmãos, que venha interferir nesse processo pecaminoso na nossa vida. E lá em Marcos 1,14, né, a Bíblia fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. E o arrependimento, irmãos, ele faz com que a pessoa desista do que fez e perca o prazer pelo pecado. Quem gera o arrependimento, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, né? Quando você começa a meditar, começa a pensar nos seus atos, nos seus gestos, nas coisas que você fez, nas coisas que você realizou, que não são agradáveis, que separam você de Deus, que tiram a comunhão de você com Deus. E se você vier a se arrepender de todo o seu coração, você vier a dizer para Deus: olha, Deus, eu pequei, eu cometi esses erros, mas eu me arrependi, e eu não quero mais vir novamente a cometer os mesmos erros, né? Aí esse arrependimento ele é gerado pela manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Aí em 1 João também, no capítulo 1, no verso 9, a palavra de Deus fala que se nós confessarmos os nossos pecados, né, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Como o fruto do arrependimento, né, a confissão é contar o que você fez para Deus em oração pedindo perdão. Você se arrepende do mal que fez, você ora confessando esse pecado e você, né, pede esse perdão de Deus, pede essa misericórdia de Deus. E lá em João 8,11, né, vem aquela frase que Jesus disse para aquela mulher pecadora, né, vá e não peque mais, né, abandonar o pecado, abandonar os atos pecaminosos, após se arrepender e confessar, né, que a luta contra o pecado continua. Nós precisamos fugir de tudo que nos faz pecar, né, evitando cair novamente, né, no mesmo pecado. Às vezes você vai, pede perdão, confessa o seu pecado, mas passa um prazo, você volta novamente a cometer o mesmo pecado. E nós temos que fugir, irmãos, de cometer esses mesmos pecados. Nós temos que aprender a confessar os pecados, irmãos, e a fugir deles. E uma das formas de evitar o pecado, irmãos, está lá em Marcos 14:38, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar e orar. Nós devemos aprender, irmãos, a ter um domínio amplo da nossa vida, a aprender a controlar até os nossos pensamentos, porque muitas vezes nós pecamos em pensamentos. A gente peca em palavras, peca em atos, né? E nós temos que aprender, irmãos, a vigiar. Nós temos que aprender a gerenciar a nossa vida. Nós temos que aprender, irmãos, a saber os pensamentos que nós devemos ter, abolir os maus pensamentos. Nós falávamos disso aqui na sexta-feira a respeito de tirar os maus pensamentos da nossa vida, não deixar que esses maus pensamentos permaneçam em nós, porque quando o mau pensamento permanece em nós, nós começamos a arquitetar, começamos a imaginar coisas, né? E a gente acaba por realizar esses maus pensamentos gerados na nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quero dizer para você que lá em Lamentações de Jeremias, a palavra de Deus fala que o fato de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada novo amanhecer. Então, a cada novo dia, né, que você abre os olhos, que você acorda, Deus está dando uma nova oportunidade para você. Deus está concedendo para você um novo dia onde você pode fazer tudo diferente. E se você fez as coisas erradas no dia anterior, se você falou para Deus, pediu perdão, Deus está dizendo para você: olha, faz diferente a partir de agora. Começa a se livrar do pecado, começa a fugir das tentações, começa a fugir das coisas ruins, começa a fugir da aparência do mal, né? O homem, ele muitas vezes, pelo olhar, né, ele começa a conceber maus pensamentos, começa a conceber coisas na sua vida.
porque o nosso olhar, né, ele capta as imagens, capta as coisas, né, e nós passamos a armazenar essas imagens na nossa mente, no nosso cérebro. Nós precisamos aprender a limpar a nossa mente, limpar a nossa cabeça desses maus pensamentos, para que nós venhamos verdadeiramente a nos arrepender, que nós venhamos a confessar o nosso pecado, mas que nós venhamos principalmente a deixar a prática deles. Porque muitas pessoas confessam, né, dizem que se arrependeram, mas passam um prazo e voltam novamente no mesmo ato pecaminoso. E a solução, irmãos, é se arrepender. É crer que Jesus ele morreu para perdoar os nossos pecados, né? E nós temos que aprender a pedir perdão a Deus em oração. O filho pródigo, né? Ele fez isso quando ele se arrependeu. Ele confessou o seu erro, ele deixou a vida que ele levava no pecado e Deus verdadeiramente, né, abençoou a sua vida. Aquele filho pródigo, ele pediu a parte dele da herança para o pai, saiu pelo mundo para conhecer, para viver dissolutamente. Ele perdeu ali todo o seu dinheiro, né? Gastando com bebida, com prazeres, com tantas coisas outras ruins. E quando ele se viu sem nada, né? Quando ele se deparou, ele estava ali alimentando porcos, né? Com aquelas bolotas, conforme a palavra de Deus fala, e ele sentiu vontade de comer aquelas bolotas pela fome que ele passava. Mas aí ele se lembrou que na casa do pai, né, até os jornaleiros, né, quer dizer, os empregados, né, alimentavam-se bem, tinham comida farta. E ali ele se arrependeu e ele sentiu o desejo de voltar, né, para a casa do pai. E assim muitas vezes somos nós, né, quando nós pecamos, né, é como se nós saíssemos, né, da casa do pai, como se nós o abandonássemos, como se nós saíssemos sem direção pelo mundo. Mas coisa maravilhosa é quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos o pecado, quando nós deixamos o pecado e quando nós sentimos vontade de voltar para a casa do Pai. O melhor lugar do mundo para se estar é na presença de Deus. O melhor momento é quando nós estamos ligados a Deus. Nós temos alegria, nós temos paz, nós temos refrigério da parte de Deus. Porque um dia Deus mandou o seu Filho Jesus, né, seu Filho amado. Ele veio aqui a esse mundo. Ele foi tentado, mas ele não pecou jamais. Ele nos ensinou, ele deixou exemplos, ele pregou a palavra, ele realizou milagres grandes. E ele cumpriu, né, a sua missão morrendo naquela cruz, para que nossos pecados fossem perdoados, para que por intermédio da nossa fé, da nossa crença, nós pudéssemos estar aqui hoje, né, ouvindo a palavra de Deus e recebendo para a glória e louvor do nome do Senhor, essa transformação para a nossa vida. Se você pegar lá no livro de Romanos, né, no capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A vida toda, né, nós lutaremos contra o pecado. Mesmo depois de salvos, né, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos sempre nos lavar novamente, irmãos. Embora sabendo que nós somos pecadores, nós não podemos nos conformar, irmãos, com isso. E nós precisamos lutar, irmãos. Né? 1 João 2, no capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus fala, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Olha que advogado, né, que nós temos. Então, a palavra de Deus fala para que nós não pequemos, irmãos, para que nós evitemos o pecado. Mas se porventura você pecar, se porventura você cair, né, que você se arrependa, que você confesse, que você abandone esse pecado, porque você tem um advogado junto com o Pai, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele nos remiu. Ele pagou o preço de sangue, né, pela minha vida, pela sua vida, para que nós pudéssemos estar, né, aqui hoje, glorificando, exaltando o nome dele. É igual uma casa que você, né, limpa hoje e no outro dia precisa limpar novamente, né? O trabalho da dona de casa não para nunca, né? Ela limpa a casa hoje, amanhã tem que limpar de novo.
E assim, né, devemos manter sempre a nossa vida, né, livre de todo pecado, irmãos, no nome de Jesus. Todas as vezes, né, que nós pecarmos, nós devemos nos arrepender. Devemos confessar e deixar o pecado, sabe? Sabendo que o Senhor, Ele firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Lá no Salmos 37, né, no versículo 23 e 24. Nós temos uma luta constante, irmãos. Uma luta contra o pecado. O apóstolo Paulo falava que existia dois homens nele. Existia um homem interior que tinha prazer na lei, que tinha prazer nas coisas de Deus, mas que existia um homem exterior, um homem carnal que tinha prazer nas coisas carnais. E eles vivem numa luta constante um contra o outro. E vai vencer o que você alimentar mais, o que tiver mais forte. Então, para você fugir do pecado, para você fugir das tentações, né, desse mundo, do homem carnal, você tem que alimentar o homem espiritual. E você alimenta o homem espiritual fazendo uso da palavra de Deus, orando, consagrando a tua vida, jejuando, separando-se do pecado, separando-se das coisas que não agradam a Deus, porque só assim nós vamos conseguir vencer o pecado. E é uma luta constante, irmão. Não pensa você que você vai passar por isso somente em alguns determinados momentos da sua vida, porque não é uma grande inverdade. Você vai ter essa luta durante o tempo em que você viver, porque você vai estar fugindo, né, das investidas do diabo sobre a sua vida. E você só vai conseguir vitória se você for perseverante, se você se alimentar espiritualmente da palavra de Deus para a sua vida, se você se colocar na presença dele todos os dias, todos os instantes. Se você deseja, se você almeja salvação, se você almeja estar na presença do Senhor, naquele grande dia em que Ele vier buscar a igreja, saiba que nós temos que lutar até o fim. Nós temos que guardar a nossa fé, combater o bom combate, como o apóstolo Paulo diz. Porque nós vivemos uma batalha constante. Nós vivemos numa luta constante. O diabo tentando nos derrubar. O diabo usando pessoas para nos afrontar. O diabo colocando tentações diante dos nossos olhos. Nós vivemos dias onde a imagem ela é muito importante, né? Porque a imagem ela tem mostrado as coisas para as pessoas, né? As pessoas têm sentido desejo por elas. O diabo tem usado isso muito bem na vida das pessoas. Então, cuidado com o que você vê. Cuidado com as imagens que você capta, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas viciadas, né, em pornografia, que usam aí esse tempo ocioso, né, que às vezes está em casa para fazer uso, né, de literatura pornográfica, né, sites pornográficos para alimentar um desejo oculto, né, por essas publicações. Mas eu venho falar para você nessa noite, para você se abster, né, dessa leitura ruim, se abster de coisas ruins que você pode ver, que você pode buscar, porque muito melhor é buscar as coisas de Deus, muito melhor é estar em comunhão com Deus, muito melhor é fugir do mal, muito melhor é fugir do pecado, muito melhor é fugir das ciladas do inimigo que ele arma muitas vezes para a sua vida. O diabo muitas vezes ele vem com uma bandeja de prata, cheio de oferendas para você, para levar você a cair, para levar você a sair da presença dele. Mas eu nessa noite falo para você, tenha autoridade sobre a sua vida. Trabalhe incessantemente em oração contra as tentações e ciladas do diabo na sua vida. E você haverá de vencê-lo. Porque a Bíblia fala para você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E assim tem que ser constantemente a nossa vida. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Quero convidar você nesse instante para que nós possamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor Deus, nesta noite, neste domingo frio, Senhor Deus, pelo menos aqui na nossa cidade de Monte Carmelo, e pedir ao Senhor que venha, Pai querido, colocar a Tua mão de poder e de graça sobre nós, que o Senhor venha derramar essa misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, perdoar, Senhor Deus, as nossas transgressões,
e que em nome de Jesus o Senhor nos dê novas oportunidades, Pai querido, de começar de novo, de buscar algo novo, de tentar, Senhor Deus, andar nos teus caminhos, debaixo da tua palavra, debaixo da tua autoridade, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Faz-nos fortes, Senhor Deus, nos fortalece, nos firma, para que nós consigamos vencer essa luta, consigamos passar, Senhor Deus, pelas adversidades, nós consigamos passar pelas enfermidades, pelo mal, pelas pestes, né, que tem assolado a humanidade, e passar ileso, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor Deus, sobre nós, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos estar encerrando aqui, nessa noite, nossa participação. Uma palavra, né, às vezes difícil de falar, né, às vezes é difícil falar que existe o pecado, difícil convencer as pessoas, né? A gente não convence ninguém, quem convence é o Espírito Santo, mas nós sabemos que nós somos instrumento de Deus, e nós temos que falar, nós temos que anunciar, porque nós cremos que esse Deus, ele tem poder e autoridade para mudar a sua vida, e assim eu espero que seja, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sou o pastor Celso, da Igreja Semear Montreal, aqui com Carmelo, e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe.